Oi, gente, bom dia. Muito bom dia. Esse dia 3 de janeiro de 2025, sexta-feira. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para conversarmos sobre a palavra de Deus. Hoje eu acordei com dor de cabeça, bastante dor de cabeça. Até alguns minutos atrás estava com bastante dor de cabeça. Eu não gosto de tomar remédio para isso. Então, tomei um pouco de água, tomei um café e fiquei aí esperando, aguardando, esperando passar. Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Espera passar. Espera o remédio fazer efeito. Espera a chuva passar para depois você sair. Espera passar. Às vezes a gente tem que esperar passar. E é sobre isso que eu quero falar. O texto de Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, ó: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. O que ele quer dizer aqui? Bom, vamos ao contexto. Primeiro, o escritor aos Hebreus, ele cita o capítulo 11 todo, onde ele vai falar sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que venceram grandes desafios da sua vida e, através do poder de Deus, fizeram grandes coisas acontecerem porque creram que era possível acontecer. Eles tinham uma fé e um relacionamento com Deus tão profundo que, através de suas vidas, muitas coisas aconteceram. Diz lá que Elias, por exemplo, orou para que não chovesse e ficou 3 anos e meio sem chover. Depois Elias orou e a chuva veio. A Bíblia diz, no capítulo 11, que Daniel foi levado à cova dos leões, com leões famintos, e isso era uma sentença que foi dada a ele por ser considerado alguém que transgredia a lei do rei da Babilônia. Então ele foi jogado na cova dos leões, e a Bíblia diz que os leões não tocaram nele. Também diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, foram jogados na fornalha de fogo, exatamente pelo mesmo motivo, porque eles, com a atitude deles de fé no Senhor, acreditando no Senhor, esperando em Deus, não obedeceram às diretrizes de um rei. E o rei então os jogou numa fornalha de fogo e o fogo não os consumiu. Uma série de outras coisas. Uma série de outras coisas que foram feitas, coisas extraordinárias que foram realizadas através de homens e mulheres comuns porque ousaram acreditar. Então é isso que o escritor aos Hebreus coloca no capítulo 11. E ele então no versículo 1 do capítulo 12, ele vai falar assim, olha, observe essa nuvem de testemunhas. Observe esses homens que fizeram feitos extraordinários em Deus, sabendo que isso é possível também na sua vida. Ele vai colocando assim. Mas aqui no versículo 2, ele já muda um pouco o sentido. Ele não muda o sentido, mas ele muda um pouco os personagens. Ele deixa de falar dos heróis da fé e ele fala de Jesus. Ele fala assim, ó, olhando para Jesus. Olhando para Jesus, o autor consumador da fé. O que ele quer dizer nos versículos 2 e 3? Ele fala assim, olha, mas quem você deve imitar não é necessariamente os homens citados no capítulo 11. Eu só estou mostrando que homens comuns homens comuns também conseguiram feitos extraordinários porque esperavam em Deus. Mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque o exemplo dele é o maior de todos. Porque sendo ele o próprio Deus, ele veio, resistiu toda a afronta dos pecadores contra si, e ele resistiu tudo, resistiu vergonha, resistiu os açoites, resistiu a cruz, por causa da glória que lhe estava proposta. Porque estava proposta uma glória para ele, de estar assentado à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus, estar no lugar de proeminência, no lugar de destaque, no lugar elevadíssimo. Então ele resistiu tudo por causa disso, ou seja, ele deixou passar. Eu falei isso tudo só para falar sobre deixar passar. Deixa passar, meu irmão. Porque na verdade, tudo vai passar. A dor vai passar. Tem coisas que dói muito, igual eu falei que eu acordei com uma terrível dor de cabeça, né? Passou, graças a Deus, não tomei remédio. Eu só tomei água, tomei um pouquinho de café e esperei passar. Passou. Eu escutava isso muito da minha mãe, às vezes estava com uma dor de dente, a dor de garganta, dor na cabeça, dor em algum lugar, e minha mãe falava assim, olha, espera um pouquinho que isso vai passar. É só um momento, é só uma fase ruim, vai passar. Minha mãe sempre me ensinava isso e de fato passa, não passa? Então, a dor vai passar, o aperto financeiro vai passar, a luta que você está vivendo vai passar,
A fama também vai passar, o poder também vai passar, o ministério também vai passar. Entretanto, a palavra de Deus permanecerá para sempre. Com relação ao passar, ainda, só para você ter uma ideia, em 1 João, aliás, Lamentações 3, 26, Jeremias vai dizer assim que o bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O momento que Jeremias estava vivendo era o momento do cativeiro babilônico. Era um momento muito terrível, um momento horrível que eles estavam vivendo ali. Cativeiro babilônico por um lado, Jeremias foi levado para o Egito, o povo estava todo fragmentado, a nação. E foi o pior momento da história do povo de Deus. Mas Jeremias falou, bom é aguardar em silêncio. Tem hora que a gente tem que ficar em silêncio, né? Tem hora que você tem que sair correndo, parar debaixo de uma marquise, não tem? Não uma marquise condenada. No centro da cidade tem um monte de marquise condenada aí. Para debaixo de uma marquise tranquila lá. E esperar a chuva passar, porque não dá para seguir. A sombrinha não resiste. Nada resiste. Então você tem que ficar ali, né? Então, tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre, né? Está escrito lá em Mateus capítulo 24, 35, né? Passarão os céus e a terra, quer dizer, o firmamento, as coisas mais sólidas passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo aquilo que Jesus falou vai acontecer. Tudo aquilo que Jesus falou, ele vai levar a efeito, né? Os céus e a terra passam, tudo passa, mas a palavra permanece. Outra coisa que permanece é aquele que faz a vontade de Deus. Lá em 1 João 2,17, vai dizer assim, ó, João 2, 15, 16, 17, ele fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, e ele vai falando sobre esse monte de coisa, depois ele fala assim, ó, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, não passa, não vai passar, isso não vai passar, mas as demais coisas transitórias dessa vida, tudo vai passar, né? Tudo vai passar. E o salmista nos dá um conselho muito bom para esse momento também, assim como Jeremias já nos deu em Lamentações, mas o salmista fala assim, ó, esperei com paciência no Senhor. A gente tem que aprender a esperar com paciência. Às vezes a gente espera com impaciência. Não tem aquele dia que talvez você nem tenha nada para fazer em casa, mas só porque está chovendo, você está debaixo da marquise, você está se sentindo desconfortável ali, você se sentiria mais confortável dentro de casa, ou então você está dentro do carro, preso, porque está chovendo, você está preso dentro do carro, e você quer logo chegar em casa para se sentir mais seguro, aí você sai correndo na chuva, está esperando com impaciência. E o salmista do Salmo 40 vai dizer, esperei com paciência. Então, o ideal para se esperar passar, seja lá o que for, se for coisas ruins, tem coisas que a gente não quer que passe. A gente não quer que a fama passe, que o dinheiro passe, a gente não quer que as coisas boas passem, né? Mas também vão passar. Mas o que diz respeito às coisas ruins, é bom esperar com paciência o livramento de Deus. É isso que Jeremias vai falar no capítulo 3, né? Então, vai passar. Deus está agindo em tudo isso aí, vai passar. Você vai ficar melhor depois que passar. Porque depois que passa, a gente se sente mais fortalecido do outro lado. Estou me referindo às tribulações, né? Às vezes a gente enfrenta tribulações e quando a gente sai do outro lado, a gente sai mais fortalecido. E aí, muitas vezes você vai dizer assim, foi bom eu ter passado por isso. Você já ouviu essa expressão? Ou você já usou essa expressão? Foi bom eu ter passado por isso. Me ajudou a ter uma visão diferente daquilo que eu estava vendo, me ajudou a ter uma percepção diferente daquilo que eu estava tendo, me ajudou a ter uma percepção diferente com relação ao fulano, Beltrano, meu esposo, minha esposa, meu filho. Foi bom ter passado isso junto com meu filho. Um casal, por exemplo, que está junto há muito tempo, e esse ano a gente faz 20 anos de casado, a gente aprende a comer 1 quilo de sal, como diz a teoria, né? A gente aprende a viver muito tempo com uma pessoa, e você passa muitas coisas com essa pessoa, e aí você vai percebendo assim, foi bom ter passado tudo isso junto. Foi bom, porque a gente amadureceu, a gente cresceu, a gente se ama mais, a gente está mais firmes, o relacionamento está mais sólido, porque nós passamos juntos por vários tipos de tribulação. Vai passar. Espere em Deus que vai passar. Que Deus te abençoe, Carlinha, Ana Machado. Deus te abençoe, Sandra. Deus abençoe cada um de vocês, cada um que está aí. Seja lá o que você esteja vivenciando, vai passar. Se o que você está vivenciando hoje é bom e você não quer que passe, peça a Deus para preparar seu coração, porque vai passar. Se o que você está vivendo é ruim e você quer que passe logo, espere com paciência, porque vai passar. Deus vai dar fim a esse momento aí, tá bom?
Deus abençoe e que nossa sexta-feira seja abençoada pelo Senhor, nosso final de semana. E o pessoal da IBEMAV, a gente se encontra domingo lá na igreja, se o Senhor assim permitir.